Hoje, celebrando São Vicente de Paulo, nós podemos refletir sobre a palavra de Deus, que é imbuída do Espírito daqueles que, de fato, querem buscar a verdade. Querem buscar a verdade de Deus no mundo, realizado através do projeto de salvação que Deus tem para cada um de nós. É a caminhada terrestre chegando para a Jerusalém Celeste. Todos nós passaremos por este caminho e um dia teremos que dar contas daquilo que nós fizemos neste mundo. E aí vem São Vicente que nos ensina a praticar a palavra, levando aos mais pequenos, aos mais pobres, aquilo que Deus pede, que trabalhemos bem em prol dos menores sofredores e humilhados, para que tenham dignidade, para que tenham paz. A palavra de Deus é sempre viva e penetrante. Na primeira leitura de hoje, de Zacarias, que escutamos, é um hino ao poder de Deus que torna possível o que aos olhos dos homens parece impossível. Se isto parece um milagre aos olhos do resto deste povo, acaso será impossível aos meus olhos naqueles dias? Essas palavras ecoarão mais tarde no Evangelho. Aos homens é impossível, mas a Deus tudo é possível. As palavras do profeta são, pois, um convite à esperança. Deus conduz infalivelmente à realização do seu projeto de salvação. Muitas vezes, Ele realiza por caminhos e com métodos que nada tem a ver com a lógica humana. É o que sugere o menino que Jesus colocou junto de si. O próprio Deus, para nos salvar, se fez menino simples e pobre, mas rico de amor para com todos. A fraternidade que todos desejamos tem condições. A primeira é, sem dúvida, a humildade. Se nos colocarmos a discutir sobre quem é o maior, está tudo perdido, está tudo estragado. Os apóstolos ainda viviam muito influenciados pela lógica humana. Por isso, veio-lhes ao pensamento qual deles seria o maior. O desejo de ser grande é natural no homem e não é um mal. Foi Deus que nos colocou no coração esse desejo para que cresçamos. A questão é que não o façamos à custa dos outros, pisando nos outros, e saibamos onde está a verdadeira grandeza. Deus não nos repreende por buscá-la, mas ensina-nos o justo caminho para encontrar. Quem for o mais pequeno entre vós, esse que é grande. A verdadeira grandeza alcança-se pelo serviço amoroso e humilde aos outros. Foi esse o caminho escolhido por Jesus. Caminho sintetizado no gesto do lava-pés. O Senhor serviu por amor, serviu com humildade. Foi por excelência o servo de Deus, o servo dos homens. Por isso é que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os homens.
O caminho da verdadeira grandeza, amados irmãos e irmãs, passa pelo acolhimento dos pequenos e dos fracos e pelo serviço que prestamos por amor e com humildade. E aí vem uma outra palavrinha, a tolerância. A tolerância é outra condição para a fraternidade. No Evangelho de hoje diz assim: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e impedimos-lo, porque ele não te segue juntamente conosco. Jesus disse-lhe: não o impeçais, pois quem não é contra vós, é por vós. No seguimento de Cristo, nem todos caminham do mesmo modo, nem tal se pode exigir. Há que respeitar cada um com as suas capacidades, com seus carismas, com a sua vocação. Que sentido fazem certas lutas? Mais ou menos visíveis entre comunidades, entre grupos, entre movimentos na igreja? Jesus acrescenta uma frase que nos pode parecer contraditória: quem não é contra vós, é por vós. Noutra ocasião tinha dito: quem não está comigo, é contra mim. Mas não há contradição, porque não se trata de Jesus, mas dos discípulos e do modo como o seguem. Os discípulos devem alegrar-se quando virem que outros seguem a Jesus, ainda que modo diferente do deles. Como esses princípios teriam evitados e podem ainda evitar tantas discussões, tantas divisões entre os cristãos e dentro das próprias comunidades. Quantas divisões são feitas porque nós não acolhemos o outro que é cristão, que segue o Cristo que eu também sigo, mas porque não vive na mesma fé que eu muitas vezes o rejeito. Então nosso coração deve estar aberto para acolher a todos. E a igreja está trabalhando nesse sentido, de um diálogo interreligioso, para que tenhamos coragem de colocar a nossa riqueza em prol do outro, mas também nos enriquecermos com o outro. É o que São Vicente também nos ensina. Muitas vezes, a minha igreja, o meu Jesus, é só para mim. Não quero partilhar com ninguém. Ninguém tem posse de Jesus. É para todos. Nós que Ele morreu e nos salvou, também a todos.